E aí, gente, como é que vocês estão? Aqui quem está falando com vocês é o João Vitor, superintendente de projetos da BMAX. Para quem não me conhece, pode chamar de Dut também, que é um apelido que eu tenho aqui. E eu estou aqui para falar com vocês sobre o nosso produto de estoques, que é um dos produtos mais recentes que a BMAX lançou. E é um produto que ainda não tem tido muitos projetos, mas que no futuro a gente espera que tenha mais. E por esse motivo, nós vamos tentar passar uma aula aqui geral para vocês de como ele funciona, quais metodologias a gente utiliza e como tocar, qual é a melhor forma, né, de tocar esse tipo de projeto. Eu vou compartilhar com vocês aqui e a gente já começa a nossa aula. Então, gente, começar a aula aqui contextualizando um pouquinho para vocês sobre o nosso produto de estoques. Ele é um produto bem recente, porque ele surgiu de uma cisão do produto de gerenciamento de processos, que antigamente possuía uma etapa, claro, uma etapa que não era sempre aplicada, mas que era uma adição dentro do escopo dele, que era uma etapa de estoques, um trabalho de estoques. Em algum momento, alguma das diretorias da BMAX percebeu que isso era um ponto crítico e que poderia ser transformado em um produto, e por esse motivo o produto de estoque surgiu. Esse produto especificamente, para vocês terem ideia, eu fiz um projeto com uma etapa de estoques ainda em 2021, então assim, foi uma mudança que ocorreu de fato há pouco tempo. E assim, hoje a gente tem um produto de estoques muito mais completo, muito mais estruturado do que naquela época. E por esse motivo a gente tem um produto separado com as suas etapas específicas. E aqui a gente vai tentar tratar um pouquinho delas. Como vocês podem ver aqui no nosso plano de aula, eu vou falar um pouquinho do objetivo do produto e também tratar de cada uma das etapas dele, desde o planejamento até tratar das metodologias, dos sistemas para armazenagem, das análises de sistemas, da curva ABC e diversos outros etapas que a gente trata em um produto como produto de estoques. Falando primeiro do planejamento, que assim, eu acho que é uma parte essencial de todo projeto, e é algo que é tratado em todo tipo de projeto da BMAX. Não importa se é um GP, não importa se é um PN, um PE, isso é importante em todos os tipos de projeto. No nosso caso aqui, da BMAX, ela é dividida em 3 etapas, que são a reunião diagnóstica, o EAP e a declaração de escopo. Essas 3 etapas são, no caso, 2 documentos e uma representação gráfica, que é o EAP. A reunião diagnóstica, a gente vai primeiro se reunir com o cliente, é a primeira reunião que você vai ter com ele, e assim, é uma reunião que eu acho essencial. Ela vai ser um primeiro momento que você vai ter de contato com o cliente, onde você vai poder, de fato, falar com ele e ter um primeiro contato com o cliente. E por isso eu acho que é muito importante você já se preparar com antecedência para esse tipo de reunião. No caso do produto de estoques, é importante você já tentar nesse momento entender qual que é o estado dos estoques dele. Se ele tem uma visão clara de como estão os estoques, se esses estoques estão estruturados, se existem indicadores acompanhando esses estoques. Então, tem uma primeira visão ali para a aplicação de fato do produto. Você tem que conversar com o cliente mesmo, entender dele essa parte. Após a reunião diagnóstica, vem a EAP, né, que é a representação gráfica do projeto, que eu falei, que, bem, é importante ter também para o cliente ficar a par com você e poder cobrar de você cada uma das etapas do projeto. E, assim, é muito bom para um alinhamento também, que é bom de ter nesse tipo de projeto. Por fim, temos a declaração de escopo, que é, de fato, um documento mais contratual, que você vai escrever com seus consultores, a fim de preparar para o cliente, e aí é mais contratual mesmo, não é algo muito técnico, passando as metodologias, as etapas, como vai ser feito o projeto, por onde esse projeto vai passar, e assim, com auxílio da parte de projetos da BMAX, esse documento é tranquilamente elaborado. Passando agora para o objetivo do produto, o produto de estoques ele vai ter como o objetivo promover uma organização maior e um controle das mercadorias do cliente. Então, assim, é realmente um produto que a gente busca fazer uma organização dos estoques mesmo, é como se fosse um GP, só que mais virados para estoques, né? Através desse produto de estoques, a gente vai conseguir compreender melhor as demandas que o cliente recebe e como ele está tratando de fato, quais são as necessidades de reabastecimento, de reestoque dele. O público desse produto, ele é um público um pouco focal. Então, assim, a ideia é que a gente trate com clientes um pouco menores,
que tenham problemas de estoque, né, e precisem de auxílio ali na gestão de estoque deles. Normalmente, por serem clientes menores, espera-se, né, que esses clientes não tenham nenhuma elaboração de estoques, então vocês teriam que buscar os dados, fazer as planilhas praticamente do zero, mas existem casos onde isso não acontece, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais nisso nas etapas, ao longo das etapas do projeto. Falando da primeira etapa do projeto aqui, que é o diagnóstico e a organização de estoques, essa é a parte mais crítica desse projeto. Eu acredito que se essa etapa não for bem executada, você não vai conseguir o resultado ideal do projeto. A gente aqui vai tentar entender de fato como estão os estoques do cliente. Apesar de que nem eu falei, a gente vai tentar conseguir isso inicialmente na reunião diagnóstica, aqui é um momento também onde você vai trabalhar arduamente para buscar de fato como estão os estoques do cliente, como estão funcionando as operações dele, e também você vai buscar aqui conseguir um padrão mínimo de organização para conseguir prosseguir com o projeto. Estar com o estoque organizado, estar com as operações ali organizadas é essencial para que as melhorias aplicadas sejam efetivas. Não adianta você ter um estoque extremamente bagunçado, aplicar melhorias, seja de metodologia, senão não vai dar, não vai funcionar. O estoque vai ter mais problemas em volta, e o que vão acabar impedindo as melhorias de funcionar efetivamente. Para aplicar essa melhoria, né, para fazer essa organização dos estoques, a gente vai tratar com algumas metodologias de qualidade que vão garantir ali um padrão mínimo para os estoques. Eu vou falar de algumas delas aqui, se vocês tiverem interesse, no guia do produto de estoques que está na raiz. A gente tem mais a fundo essas metodologias, mas aqui a gente trata principalmente da metodologia do 5S, que é uma metodologia de organização de estoques. Então, ali é de você ter um estoque organizado, você ter uma disciplina dentro dos seus estoques, você ter um tratamento dos estoques de uma forma mais organizada mesmo, e tentar trazer uma padronização na operacionalização deles. É algo essencial e é um ponto focal dessa parte que a gente está falando aqui, de organizar os estoques. O segundo ponto aqui, que são os fluxogramas, para quem já trabalhou em gerenciamento de processos, conhece o queridíssimo Visage, que é o ponto onde que a gente vai trabalhar aqui nesse caso. A gente estaria praticamente trabalhando como num GP, então com um mapeamento, um gerenciamento de processos, só que focado nos processos de logística. Aqui a gente vai tentar entender, esses processos estão funcionando direito? Esses processos estão trazendo o resultado que a gente quer? Então, isso aqui a gente vai ver tratando com os fluxogramas. A gente vai tentar, de fato, entender como estão funcionando como está funcionando os processos dessa parte de logística e estoques. A gente tem também o FIFO e o FEFO, que são duas metodologias de organização de estoque. O FIFO, que é o First In, First Out. Então, o primeiro produto que entra é o primeiro que sai. Ela é muito utilizada principalmente em fazendas, em supermercados, para evitar, né, para ter uma rotação dos produtos de uma maneira que os produtos que vendem mais saem primeiro, então, porque você tem uma rotação muito grande deles. E tem o FEFO, que é o First to Expire, First Out. Então, o primeiro produto que tem a validade dele mais curta vai sair. Então, é uma forma de você evitar a perda de produtos. Os dois têm focos similares, mas são diferentes, e é ideal conversar com o cliente para entender o perfil da operação dele para você implementar algum desses dois. Porque, bem, os princípios dos dois são diferentes e levam a ganhos diferentes ali. A gente tem também a análise de sistemas de armazenagem e o cálculo do giro de estoque, que são basicamente duas etapas aí mais operacionais. Eles vão tratar mais friamente com a operação do cliente e vão ajudar a aumentar a eficiência no trabalho de estoques deles, trazendo, no final das contas, a essa organização que a gente está buscando para ter uma operação mais linear ali no funcionamento mesmo dos estoques, para a gente ter mais facilidade no nosso trabalho. Aqui a gente entra, após isso a gente vai entrar numa etapa que eu chamo aqui de inventários e planilhas, que eu até coloquei ali que são mãos à obra, porque é uma etapa um pouco mais complexa para a gente trabalhar. Depois que a gente entendeu o estado do estoque do cliente e o andar da operação dele, e também que a gente conseguiu garantir uma organização mais real dos estoques, então a gente tem ali nas nossas mãos, de fato, como está essa operação, a gente vai partir para essa etapa de inventários e planilhas. Nessa etapa aqui, o nosso objetivo é, como o nome da etapa diz, fazer um inventário de todos os produtos do cliente e também elaborar planilhas que tragam singularidades de cada produto.
O que eu quero dizer com singularidades aí? Essas singularidades podem ser, às vezes, a margem que o produto está trazendo, alguma coisa... Desculpa, gente. Alguma singularidade que o produto está trazendo. Pode ser também algum ponto, por exemplo, esse produto tem alguma operação especial dele ali, que ele precisa ser tratado de uma forma diferente, precisa ser refrigerado, ele estraga mais rápido se tiver tal problema. Então, entender realmente o perfil de cada produto para a gente poder tratar cada produto da maneira mais correta. É importante lembrar também que essa etapa de inventários e planilhas, ela só vai ser realizada se o cliente não possuir os meios de acompanhamento efetivo dos estoques. Ou também, se, por exemplo, o cliente tem uma planilha de acompanhamento, mas ela está defasada. O cara fez essa planilha há 5 anos atrás, então, se ela não está no melhor formato dela, o ideal é que essa etapa seja realizada. Eu diria que o ideal é que ela seja realizada sempre, mesmo que, vamos falar assim, de maneira reduzida, né? Que não traga a mesma desenvoltura nela, mas é bom que pelo menos a equipe passe por essa etapa para observar se realmente as metodologias que o cliente está usando são de fato boas, se os métodos ali, as ferramentas que ele tem, de fato trazem a realidade. Então, assim, vamos tentar sempre utilizar essa etapa, sempre fazer essa etapa, mas eventualmente podem ter clientes que não vão precisar dela. Sim, agora passando para a curva ABC, que é uma outra metodologia que nós tratamos aqui. Ela é, de maneira resumida, um método de classificação de estoques, priorizando aqueles mais importantes à operação. Nela, na curva ABC, os produtos são divididos em 3 grupos, que são grupo A, grupo B e grupo C, e ela faz um ranqueamento dos produtos mostrando qual vai ser o maior retorno para a empresa. Ali nessa ilustração está falando dos custos, né? Então 20% dos itens representam 80% dos custos. Isso não está correto, o ideal é que a gente fale das receitas. Então, por exemplo, o grupo A são 20% dos itens, só que eles vão representar ali 80% dos ganhos da empresa com os seus produtos. Então, você imagina que, por esses poucos produtos representarem tanto por cento do nosso ganho, a gente deva priorizar elas. Igualmente com o grupo B, que 30% dos itens vão representar 15% dos custos. Então, apesar dele ter também uma representação justa ali, de 15%, ela não é compatível com os 30% dos itens que representam essa categoria. E, por fim, a gente tem o grupo C, que são o resto dos itens, né, os outros 50%, e que vão representar ali uma parte menor da margem da empresa. Então, apesar de serem muitos produtos, eles são produtos que às vezes não têm uma rotação tão grande, são produtos às vezes sazonais, e por esse motivo eles não vendem tanto assim quanto o A e o B. Uma coisa interessante de se apontar na curva ABC é que ela é uma gestão contínua, porque às vezes você vai trocar de temporada e os produtos vão mudar, às vezes você vai ter uma mudança no mercado que vai fazer esses produtos mudarem. Então, o ideal é que sempre tenha um acompanhamento em cima da curva ABC para saber, né, de fato, quais são os produtos que estão em cada uma dessas categorias. Não, que nem eles costumam falar, não adianta vender casaco no verão. Ele não vai estar numa curva A, às vezes ele vai estar numa curva C, o que muda drasticamente se você está no inverno. Uma coisa importante aqui nessa etapa é que na execução desses projetos, os casos têm que ser analisados cautelosamente para entender o que de fato a gente vai conseguir trabalhar. Porque, falando aqui, pegando vários casos, vamos supor que a gente vai trabalhando com uma padaria. Uma padaria tem diversos produtos, pode ter ali 30, 40 produtos, e às vezes o cliente vai ter um número muito grande de produtos para a gente trabalhar, e a gente não vai conseguir trabalhar todos de A a C. Então, o ideal é que a gente sempre foque nos produtos A, então a gente vai priorizar os produtos de classe A, que são de fato os que dão maior retorno para a empresa, e se for possível, fazer a análise sem prejudicar os prazos do projeto, então a gente chegar no final do projeto com tempo sobrando, é possível que a gente também faça a análise dos produtos B. Claro que depende muito, vai ser muito da coerência do gerente, vai ser muito da noção dele ali, dos tempos, e aí o ideal é que a gente trabalhe só os produtos A e B. Os produtos C, por representarem uma margem muito pequena, eu não trabalharia com eles, eu não acho que é o ideal. Vamos focar nos produtos A e B, que são os que dão maior retorno para a empresa. Aí, passando dessa etapa da curva ABC, a gente entra já numa parte um pouco mais técnica do produto, que são os métodos de previsão. Eu até conversei com a Ana Luísa sobre isso, que era uma parte um pouco mais complexa até para eu explicar para vocês aqui,
mas eu vou conseguir dar uma estudada em cima dos materiais que ela me mandou e vou conseguir passar para vocês direitinho. A previsão dos estoques, ela vai tentar calcular ali a quantidade certa de produtos para a próxima compra. Então, de maneira que assim, os processos da empresa, as vendas da empresa não saiam prejudicadas disso. É a gente saber com antecedência o quanto que a gente espera de demanda. E assim a empresa consiga atender os clientes. É importante lembrar também que na hora de tratar de estoques, um estoque muito grande pode ficar custoso e representar um grande volume de capital parado e sem vendas. Então, o que também é ruim. Ele cria um custo escondido ali que é pior para o nosso cliente. Então, a gente tem que achar um meio termo ali entre os custos, entre o custo de estoque e o custo de falta, né, que é o custo de a gente não ter o produto, para a gente conseguir achar um meio termo, mas que dê o ganho para o nosso cliente ideal. Aqui eu vou listar 3 métodos que vocês podem utilizar para alcançar esse objetivo através dos métodos de previsão. Esses métodos são o método de média ponderada, a suavização exponencial simples e o método dos mínimos quadrados. Esses 3 métodos são, assim, cada um com suas limitações e suas benesses, então é sempre bom a gente ficar de olho, né, nos bons usos e nos maus usos deles. O primeiro deles, que é o método da média ponderada, a gente faz a previsão do próximo período através da ponderação de cada um dos períodos. Então, o período mais próximo, a gente tenta estimar a demanda próxima baseado na demanda mais recente. Então, visto isso, né, o período mais próximo recebe o peso maior e a gente vai reduzindo o peso para os produtos mais distantes. A soma dessas ponderações todas tem que ser sempre 100%. Então, no caso 1. Como vocês podem ver aqui nessa fileira central, janeiro foi 1,28, fevereiro 2, março 3, e assim por diante, até a gente chegar em julho, que foi 7 sobre 28. Então, quanto mais próximo ao período atual, maior vai ficando para a gente tentar... A gente tenta prever o próximo estoque baseado nos mais recentes, até porque a informação mais antiga, em tese, não faria tanto sentido nesse cenário, nessa visão, né? Baseado na visão do média ponderada. Essa alocação é uma função de sensibilidade do administrador em relação às variáveis, então a gente sempre tem que ficar atento à mudança de ventos nos mercados e mudanças nas tendências para não acabar caindo em armadilhas com esse método. A gente entra depois no método da suavização exponencial simples, que faltou o simples ali, mas é porque não teve espaço. Mas nesse método, a previsão do próximo período vai ser obtida com a ponderação dada do último, e a gente utiliza também a previsão do último período para considerar. Então, a gente considera não só o que de fato foi ponderado no último período, mas também a previsão que a gente fez dele, para a gente ver de fato como que está essa situação. A gente tenta eliminar as variações exageradas que acontecem em períodos anteriores, fazendo essas comparações. É um modelo bem simples de usar para quem tem um estudo maior em cima. E ele também necessita de poucos dados acumulados. A gente consegue fazer o cálculo com poucos meses, uma amostra pequena, e ele também tem a vantagem de ser de ele ser um método autoadaptável. Ele vai se corrigindo constantemente de acordo com as mudanças nos volumes de vendas, e ele vai pegando essa defasagem nas previsões com as ponderações para chegar a uma conclusão. A fórmula que a gente tem dele aqui é essa, que é o R vezes A mais 1 menos A vezes P, sendo o A a constante de suavização, que a gente vai ter que encontrar, a previsão, o P vai ser a previsão do período anterior, e a R o consumo real. Então, a gente consegue aqui, de fato, fazer essa comparação e usar a constante de suavização exponencial para a gente conseguir entender melhor como, de fato, funcionou esse método nos meses passados e tomar uma melhor decisão baseada nisso. Chegando aqui no método dos mínimos quadrados, que esse aqui eu acho que é o mais complexo deles, eu até cheguei a ver ele em métodos de previsão, em ADM, é um modelo que melhor orienta para fazer uma previsão, só que ele é muito complexo, então ele tem essa desvantagem. Se você chegar num projeto, você tiver o know-how, tiver o conhecimento para tratar com ele é o mais preciso, ele é um que costuma ser mais utilizado. Mas, assim, exatamente por essa complexidade, às vezes eu não recomendaria ele por conta que, assim, a possibilidade da gente errar é maior num caso desses. Mas, enfim,
a gente utiliza essa fórmula aqui, que realmente é uma fórmula mais complexa quando comparada às outras, e ele tende a trazer uma visão mais real da coisa quando se trata de estoques. Passando dos métodos de previsão, a gente entra no ponto de pedido e no lead time. Nesse slide especificamente eu só botei o ponto de pedido, mas no próximo slide eu também vou tratar do lead time. O ponto de pedido, de maneira resumida, ele vai ser a quantidade de estoques que a gente inicia o processo de compra da produção. Ou seja, qual ponto no nosso estoque, se nosso estoque bateu X, a gente tem que comprar novamente para a gente não parar nossa operação. Então, assim, é de fato uma prática de ressuprimento ali que se cria. A fórmula para achar o ponto de pedido é essa aqui, que é o PP, né? O ponto de pedido vai ser igual ao consumo normal da peça, mais o tempo de reposição esse aqui, que é o lead time, mais o estoque de segurança, que é, de fato, uma variável que a gente trata ali junto do lead time. Entrando no lead time, ele vai ser ali o espaço de tempo, desde o momento da solicitação no almoxarifado até o momento da gente receber esse produto. Ele vai ser composto por 3 elementos especificamente, que são o tempo para elaborar e confirmar o pedido junto ao fornecedor, o tempo de recebimento do pedido pelo fornecedor e o tempo para processar a liberação do pedido na fábrica. Aqui vocês podem perceber, eu acho que é muito importante a gente focar, que 2 dessas variáveis dependem da gente, do caso do cliente, e uma delas do fornecedor. Então, muitas vezes, entender onde que tá um atraso, possível atraso de lead time do cliente, é importante demais. Porque se você está tendo problemas no 2, você tem literalmente que falar para o cliente tratar com o fornecedor dele e tentar negociar uma melhor entrega. Já se ele está tendo problemas no 1 e no 3, isso é completamente operacional do cliente, completamente presente na fábrica, e é algo que a gente tem que tratar com maior cuidado, e a gente tem a oportunidade de tratar e tem que tratar com maior cuidado para poder trazer uma melhora real no produto do cliente. Aqui a gente tem uma representação do ponto de pedido que eu falei mais cedo, como vocês podem ver. A gente tem as quantidades no eixo Y e o tempo no eixo X. A gente faz, através do consumo, ele vai chegando a um ponto onde a gente chega no estoque mínimo e que após isso a gente poderia ter problemas caso o estoque acabasse. Nesse momento é feita a reposição, e a reposição continua à medida que vai seguindo, né? É uma coisa contínua que ele limita, mas é algo que ocorre de maneira contínua. Sobre a análise de custos, que é uma etapa que vem logo após essa, a gente faz um levantamento de todos os custos relacionados a pedidos e estoque. Então, a gente tem os custos de pedido, que estão inteiramente relacionados ali nos pedidos dos clientes, o que a gente gasta para a realização do pedido, do encontro do pedido, e os custos de manutenção, que são mais operacionais, é mais uma questão de fábrica, às vezes uma máquina que quebra, às vezes um problema de produtos ali. Então, isso é relacionado à manutenção. Com as informações desses 2 tipos de custo, a equipe vai calcular o LEC, que é o lote econômico de compra. E aí a gente otimiza os pedidos para compra na empresa. Então, a gente consegue fazer isso de maneira mais eficiente. O LEC vai ser a quantidade de produtos ali que tem que ser compradas para otimizar o preço. Então, porque é o seguinte, aquele negócio. Se a gente comprar uma vez com uma quantidade correta, a gente tem uma margem maior do que se a gente ter que comprar 3, 4 vezes com uma quantidade errada, que a gente vai ter custos maiores, às vezes preços maiores, e um próprio custo de logística muito maior. O cálculo do leque, que eu falei ali atrás, ele pode ser feito através dessa fórmula aqui. Então, o leque é igual a raiz quadrada de 2 vezes a demanda mensal, vezes o custo do pedido e, por fim, vezes o custo da armazenagem. Esses valores são normalmente definidos de maneira arbitrária, o CA e o CP, ou calculados através de algum mecanismo pela empresa. Eles costumam ser definidos pela empresa para a gente utilizar como premissa. E aí, através desse cálculo, a gente consegue alcançar o leque, que eu falei no último slide. Após isso, a gente tem a etapa de estudo financeiro, que de fato são a avaliação financeira da operação da empresa. Como o nosso cliente está operando e o que ele está fazendo para chegar no nível de operação que ele está hoje. Para isso, a gente vai fazer um trabalho muito de variáveis de estoque, né, que é o foco do produto. Quando eu falo em operação ali, eu falo mais da operação de estoques mesmo. A gente vai primeiro calcular o retorno sobre capital,
que é a avaliação, é uma avaliação dos estoques para saber o quanto está sendo o retorno de capital investido nesse estoque. Então, considerando que eu paguei 100 nesse estoque, quanto que eu estou ganhando de retorno? Se eu paguei R$100 em 100 caixas de um produto, e aí eu consegui um retorno de R$500 por caixa, a gente vai fazer ali o RC, que é o 500 sobre 100, que vai dar ali 5 sobre caixa, então o nosso RC é de 5 por caixa comprada. Já a rotatividade, que é uma outra variável aqui que a gente tem, ela vai ser a quantidade que o valor do estoque gira no ano. Então, assim, o valor que está sendo investido nesse estoque que vai atender um determinado período de tempo. A gente tem que tentar entender ali o que a gente vai gastar, qual vai ser o gasto da empresa com esse estoque e qual é a quantidade que está sendo de fato utilizada. Para isso, a gente utiliza essa fórmula de custo de vendas anuais sobre o investimento de estoque, para saber essa variação, para entender essa rotatividade. Por fim, nós temos a atualização de planilhas, que é uma das etapas finais. Isso aqui já estamos na reta final do projeto. E ela é feita uma atualização completa das planilhas obtidas anteriormente. Essas planilhas obtidas anteriormente, que nem eu falei lá no início da aula, elas podem ser tanto do cliente, já presentes na operação do cliente, quanto podem também ser planilhas da equipe BMax, que a equipe BMax teve que elaborar do zero. E aí vai muito de caso a caso, de projeto a projeto. E essas atualizações vão consistir nos seguintes aspectos, que vão ser um ranqueamento de métodos de previsão utilizados, do melhor ao pior. Então, a equipe vai ali tentar utilizar aqueles métodos para ver qual deles funciona melhor com a empresa. Então, através desse ranqueamento, o cliente tem uma visão do futuro que ele pode usar melhor. Temos também a elaboração da previsão de demanda dos produtos priorizados para o próximo. Temos o período, que vai ser qual a utilização de melhor método para definição do período. A definição do ponto de pedido para os produtos priorizados. Então, como eu falei, nem sempre a gente vai tratar todos os produtos do cliente. Principalmente, a gente nunca vai tratar, na realidade, né? A gente vai tratar focado em A e B, e às vezes nem em B, dependendo do número de produtos que ele tiver. E também a definição dos estoques de segurança para os produtos priorizados. Entrando naquela questão do ponto de pedido, que eu falei alguns slides para trás, de que a gente tem que ter uma noção do estoque de segurança para a gente não ficar de mãos atadas em uma eventual falta, em um eventual problema. Então, o cliente tem que ficar ciente disso e a gente tem que guiar ele ao melhor sentido possível aí. Entrando também no cálculo do custo de estoque, a gente tem o custo de estoque e o estudo financeiro, que a gente vai usar a base do que a gente conseguiu ali para atualizar as planilhas, para trazer uma informação atualizada. Como eu falei, muitas vezes o cliente não vai ter esse registro de estoque atualizado, então a gente vai ter que criar uma nova percepção ali dele, para a empresa dele e para ele. E com todas essas premissas colocadas, a gente faz a atualização e elaboração de novas planilhas, se for necessário. Aí, a última etapa mesmo do projeto, que é o plano de ação, ele vai ser a etapa final do projeto mesmo, e ela é uma preparação do cliente para um pós-projeto, porque qual que é a questão desse produto de estoques? Quando a gente trata de estoques, eles são um trabalho contínuo e constante, então nunca acaba o trabalho em cima de estoques. A IBMax estaria passando ali para fazer uma melhoria, trazer como se fosse um produto de processos focado em estoque, mas a gente espera que o cliente continue com essas melhorias para o futuro, assim como acontece em um GP mesmo. Então, a gente estaria preparando o cliente para o pós-projeto. A gente está tentando atentar com ele alguns tópicos, alguns pontos que, sem eles, o projeto não anda, sem eles, isso não funciona. Então, a gente vai passando por alguns pontos aqui, que são, por exemplo, a análise no modo como qual o contratante vai utilizar essas planilhas para gerir os estoques. Então, não adianta a gente dar uma planilha totalmente organizada para ele se o cliente vai usar ela de maneira errada, se o cliente vai usar ela de maneira incompleta. O ideal é que a gente traga uma visão clara para ele de como está funcionando, de como é isso. A gente também vai trazer para ele uma análise dos próximos passos a serem tomados. Então, às vezes, tem alguma melhoria que pode ser realizada, mas a equipe BMax não consegue fazer ela no tempo hábil. Então, a gente faz uma recomendação para ele, apresenta possibilidades de melhoria que ele pode implementar. Também temos a execução da análise de como era o estoque antes e depois do projeto executado. Então, mostrar para ele, de fato, o resultado do projeto. Antes você não tinha absolutamente nenhuma organização de estoques, agora você tem.
Então, realmente mostrar esse antes e depois, para querer gerar valor ao cliente, trazer para ele esse sentimento de melhoria. E, por fim, a gente vai executar um guia de uso para as planilhas com os cálculos e métodos de previsão. Isso é muito importante, a execução dos guias de uso, porque não é de hoje que a gente vê gente que não entende, às vezes, da planilha que a gente faz, mexendo nela e acabando, assim, desformatando ela completamente, fazendo ela parar de funcionar completamente. Então, assim, trazer um guia de uso bem feito para o cliente poder entender de fato, os funcionários do cliente poderem entender de fato como ela funciona, é essencial. Até porque o cliente que está pagando pelo produto muitas vezes não vai conseguir ficar tão próximo dessa planilha quanto ele gostaria. Então, outras pessoas vão ter que ter ali um preparo para poder trabalhar com ela, poder mexer com ela. E para isso eu assim, não diminuo a importância dessa etapa de execução do guia de uso. E, gente, então, foi esse o produto. A gente finaliza aqui nossa aula. Eu espero que tenha ajudado vocês. E, assim, qualquer outra dúvida, qualquer questão que vocês queiram saber sobre o produto, podem me chamar. Já acredito que a gente vai ter uma aula de dúvidas também nos próximos dias, que eu vou poder fazer com vocês. E, bem, gente, é isso. Muito obrigado pela atenção e espero que vocês consigam, que eu tenha ajudado vocês aí com esse produto. Valeu, gente!